Luna, eu sou a Liran Creuri e estamos de volta no capítulo 2 do Clube do Livro do Wicca Triluna. Esse capítulo fala sobre éticas e princípios da Wicca. E hoje eu tô com a Seren. Olá, galera. Tô também com a Tainá. Oi. Tô com o Eduardo, que foi o que a gente falou dele no Clube do Livro passado, no capítulo 1. Olá, galera. Tô com a Léria. E aí, meus bens? E tô com o Vitor. Bom dia, meu povo que come pão com ovo. Piada interna, gente. E vamos lá pro capítulo 2, que é bem bacana. Ela começa falando sobre essa coisa, né, que um monte de gente fala assim, mas o que a Wicca diz sobre tal coisa? Não, a Wicca não diz nada sobre nada, porque não existe uma pessoa que fala em nome da Wicca, né? Existe, assim, uma comunidade que tem lá os seus princípios em comum, os seus dogmas em comum, mas não existe, assim, nada que... Não existe uma pessoa ou uma instituição que vai dizer que a Wicca, que você tem que fazer isso ou aquilo. Existem alguns princípios comuns e nada que seja ordem, né? Então ela começa falando isso. E aí, o primeiro tópico que ela aborda é que a Wicca não é, por exemplo, ela começa falando de algumas coisas que a Wicca não é, para a gente desmistificar. Porque a gente tem que lembrar que esse livro é um livro para iniciantes, né? Então pode ser o primeiro livro de alguém. Pode ser o primeiro livro de alguém na vida sobre o Wicca, né? Então, a primeira coisa que ela fala aqui é que a Wicca não é satânica, ela não é satanista e ela não é anticristo, né? Que é uma concepção que as pessoas têm, porque fala assim, inclusive foi algo que o Vitor falou no anterior, né? Que, você pratica bruxaria, você invoca o demônio, né? Então, vamos falar um pouco sobre essa coisa de satanismo que a gente tá falando um pouco, né? Uhum. O que é o satanismo, né? Eu tenho uma parte que eu estudei um pouco sobre isso. Eu tinha muito preconceito também, viu, gente? De estudar isso. Porque eu achava que se eu estudasse isso eu ia virar satanista ou coisa do tipo. E a palavra satã significa o inimigo. O inimigo, né? No caso, no cristianismo, o inimigo de Deus. E é interessante a gente ver também como que as pessoas se portam, né? Esse inimigo, aí a Hilary falando também, o adversário, que são as bruxas, né? Então é interessante para eles colocarem nós como inimigos da igreja, inimigos do cristianismo, inimigos de Deus. Pois é, porque por muito tempo a bruxaria ela foi tida como antagonista, né? A gente falou disso muito no Clube do Livro do Gardner, que na verdade, assim, existe todo esse misticismo em volta da bruxaria justamente pelo fato da gente ser a oposição à norma padrão da época, ao status quo, né? Então a gente é sim o adversário no sentido de somos diferentes dos cristãos e para eles o fato da gente ser diferente significa que a gente é inimigo, né? Mas a gente não é contra os cristãos e nem a favor de Satã porque a gente não acredita no demônio, porque isso foi uma criação deles de tentar pegar as nossas divindades e demonizar justamente por elas serem diferentes. E a gente fala isso muito no vídeo da criação do diabo lá no Clube do Livro do Gardner também. Era exatamente esse capítulo que eu ia citar, porque lá ele explica assim direitinho, né, para quem tipo tá começando e quer entender de onde vem essa figura do diabo, né? E aí eu pensei justamente nesse capítulo, porque ele mostra bem essa criação mesmo da Igreja Católica do diabo, transformando, na verdade, as divindades pagãs em diabo, né? Exatamente. Então a gente não é satanista porque a gente não acredita em Satã, a gente não é anticristo porque a gente é paz e amor, então a gente não quer nada de mal com ninguém, fica na sua, a gente fica na nossa, cultuando aqui nossa natureza e tá tudo bem, né? E junta também que os deuses, o deus pagão sempre vai ser um deus cornífero, né? Que representa a caça. Então já junta o chifre do bode também. Pegaram, né? Fizeram lá e falaram, caramba, não tem bicho melhor pra gente dar uma satanizada dele aqui. Sim, eu li muito a respeito do sátiro e do Pan, Deus Pan. Eu li muito que a primeira associação do demônio veio por conta do Deus Pan
e da personificação do próprio Dianos. Então, acho que, na verdade, gente, depende muito de cada região, né? Mas essas representações, esse antagonismo aconteceu em todas elas, né? Qualquer divindade que fosse diferente ia ter essa associação com o contra e tudo mais, né? Por exemplo, se você for olhar o culto a Cernunnos, o culto a Pan, por exemplo, e Dágida também eram deuses, como eu posso dizer, não é bem brincalhões, mas assim, sátiros, né? Sátiros, não tem outra palavra. Tricksters. Tricksters, exatamente. E aí, essa qualidade para a civilização, que era, né, o que estava virando o cristianismo, não era bem-vinda, né? Então, logo, teve uma satanização de tudo que a gente fazia, porque o ser civilizado na época era não dançar pelado, era não fazer fogueira de noite, porque de noite só os espíritos andavam pela terra, então se você tá andando pela terra à noite, quer dizer que você é amiga dos espíritos? Tinha todos esses misticismos, né? Então. Mas a gente não é satânico, a gente só cultua a natureza, a gente, né, cultua minimamente ali, falando as fases da lua, as estações do ano. Então, assim, a gente não tem pacto com nada que não seja a própria vida. Achei um resumo digno. E eu também tenho uma visão sobre isso, né? Que é uma visão que puxa até para uma questão mais assim do pensamento da humanidade mesmo, né? Do desenvolvimento dessa mentalidade. Que seria talvez o pensamento de que o patriarcado ele chegou transformando tudo o que era submisso em símbolos de ruindade, né? E aí, quando você fala do bode tudo, que era um símbolo, inclusive, de poder e sacralidade de deuses pagãos, junto com essa questão do ser humano começar a explorar de forma abusiva a natureza e os animais, acaba que ele quer fazer essa diminuição do paganismo também por esse peso toda essa estrutura que foi criada, né, pela igreja. Perfeito. O próximo tópico que ela fala é sobre proselitismo. E aí, o que é proselitismo? É você buscar outras pessoas para o seu culto, para o seu, né, chamar outras pessoas. A gente não faz isso, então a gente não converte ninguém. Quem que costuma converter as pessoas? O pastor da O cristianismo. Cristianismo. Exato. Existe ex-gay, ex-bruxa? Existe esbar. Tudo um passo. Solta a risadinha. É muito comum, tipo assim, as pessoas mandarem corrente no WhatsApp, tipo, tentando evangelizar as pessoas, mas que nem na questão da bruxaria, é muito louco, porque a arte chama a gente e cada um é de uma maneira. Alguns vão sonhar, outros simplesmente vai acontecer, que vem aquele chamado. Não tem um parágrafo específico de em que etapa da sua vida começa, quando vai ser, não tá escrito, tipo, tá escrito nas estrelas, mas tá bem longe da gente entender. Não é tão comum assim, né? Tipo, as pessoas... E por mais que você fale, se ela não estiver pronta, ela não vai meio que absorver e crescer com aquilo tudo. Então é uma coisa que realmente nem adianta a gente tentar forçar a barra, mas que ia ser muito mais maneiro nas correntes de WhatsApp. A gente tá falando, tipo, dia de lua cheia, explicando a palavra da deusa, seria mais legal mesmo. Tava falando, eu lembrei de um negócio, depois acho que o Victor quer falar, mas eu lembrei de um negócio que quando eu comecei na Wicca, há 10 anos atrás, eu lembro que eu tava super empolgada, tipo, super. E aí eu lembro que eu tava conversando com algumas pessoas e elas falaram assim, da faculdade. Nossa, você tá diferente, né? Aí eu falei, eu tô, né? Já querendo falar. Aí a pessoa, nossa, você tá muito diferente. Você tá muito diferente. Aí eu falei assim, vem cá que eu vou te contar o porquê. Aí eu comecei a falar pra pessoa, assim, gente, muito evangelista, olha só o que eu falei. Não consigo falar. Eu falei assim, você já parou pra pensar que na natureza, quem dá a luz é a mulher? O homem não dá a luz? Ela, mas tá, e aí?
Aí eu falei, então, como que você me diz que faz sentido um Deus homem ter criado o universo, sendo quem dá a luz é a mulher? Aí a pessoa ficou tipo, faz sentido. E ela não me deu abertura, mas eu comecei a falar sobre tudo depois disso. E aí, essa era eu na época. Ninguém riu, mas era engraçado, tá? O microfone não muda, mas a gente tá dando risada. Ah, então tá bom. E aí foi muito Exatamente. Eu tava rachando o bico. engraçado. Aí depois eu Eu percebi berro que aqui não que a vizinha tá adianta. fechada. Depois eu percebi que não adianta. Parece que quando a pessoa tem as suas crenças muito convictas, você pode trazer uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro, que a pessoa não vai ligar para aquilo, entendeu? Porque ela não tá nem aí. Porque as crenças dela são convictas, né? Agora, se você pega alguém que tá balançadinho, que tá deprimido com a vida, essa pessoa vai ouvir e vai querer cultuar o Wicca, mas aí que vem o problema, porque essa pessoa tá vindo pra Wicca achando que a Wicca vai resolver o problema dela, que é o vazio existencial, que deveria estar indo pra terapia resolver. Então, tipo, A pessoa tá desestabilizada, né? Aí você acaba criando uma coisa que às vezes nem era pra pessoa estar conhecendo naquele momento. Ela tá, tipo assim, desesperada, já entendi tudo. Já tomei o ômega 3 da Top Term, nada resolve, vou virar wicano. E tem muita gente assim, viu? Que acha que a Wicca vai suprir o vazio existencial da pessoa. Mas, gata, você acha que as igrejas evangélicas elas crescem como? Puta, é verdade, mesma coisa. Porque a diferença entre uma igreja evangélica e a Wicca, nesse ponto que você está colocando, é que a igreja evangélica continua falando, me dá dinheiro que vai resolver, me dá dinheiro que vai resolver. E a pessoa tá ali sempre confiando que uma hora vai chegar a hora dela, entendeu? E como a Wicca não tem esse tipo de promessa, vamos dizer assim, a pessoa percebe que, tipo, não era isso que eu estava procurando, entendeu? Ela está procurando um lugar onde ela possa fazer alguma coisa que vai resolver aquele problema. E de preferência que seja uma coisa fácil, rápida. É verdade. E, gente, fora que uma coisa que eu vejo muito assim acontecendo é pessoas assim que estão com algum problema na vida, não seja amor, financeiro, saúde, sei lá o quê, que vão para esse lado mais de magia, esoterismo, procurando resolver a vida delas assim por um caminho que ela não conhecia antes. E aí quando ela vê a Wicca, na mente dela ela resume a Wicca a essas ferramentas que você tem do lado de fora, voltados a parte assim prática, né, da feitiçaria e tudo mais. Então, acaba que esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que deslumbrada vai acabar por ter uma visão extremamente limitada da religião, né? Verdade. Porque a pessoa não tá pronta, ela pode até estar pronta pra Wicca, mas ela não tá pronta pro caminho de autoconhecimento que vai acabar com a vida dela. E eu não tô nem exagerando, a Aléria sabe muito bem do que eu tô falando. Nem falo nada, gente. Nesse ano eu já furei meu tímpano sozinha. Já sofri acidente de moto. Vocês não têm noção do que tá me acontecendo. E isso é só no plano físico. A noite escura da alma é realmente algo que não deve ser subestimado, né? Tem um documentário de uma bruxa de um coven, eu acho que é bruxa de coven gardneriana, ela era bem tradicional. Ela falava assim, se eu soubesse, ela era cristã e ela foi pra Wicca, ela falou assim, se eu soubesse que a Wicca era tão difícil, eu teria ficado no cristianismo, porque era muito mais fácil. Eu fazia um monte de coisa, pedia perdão e estava tudo certo e não precisava me preocupar com o meu destino e com as minhas escolhas, porque era Deus que cuidava da minha vida. Agora é eu que tenho que cuidar da minha vida inteira e fazer todas as escolhas e toda hora realmente pensar sobre ética e moral e usar ou não o meu poder. Cara, isso é muito cansativo. Se eu soubesse que era tão difícil assim, eu não teria vindo pra Wicca. Eu achei isso sensacional, então, porque realmente... E é o que tem a ver com o que eu falei antes da igreja, né, do evangélico, e ela fala sobre isso também no fim do capítulo. A autora do livro fala exatamente isso no fim do capítulo.
o quanto é difícil, e ela usa até uma outra palavra que eu anotei, porque eu achei super legal, o quanto é difícil e aterrorizante, ela usa em português, você saber que não tem ninguém que vai ficar, tipo, decidindo se você fez certo, se você não fez errado. Que isso, quem vai decidir é você mesmo. Então, que ela coloca... E também não tem aquela escritura sagrada, né? E isso, então, ela Mesmo termina o que não capítulo tenha falando ninguém. isso. Que assim, você tem a lei tríplice, que ela fala no final, e o conselho wicano, mas isso junto, na verdade, nada mais é do que uma responsabilidade pessoal que você toma no seu autodesenvolvimento, no seu autoconhecimento. Então, o quanto isso é libertador, mas é também assustador, né? Porque não tem ninguém decidindo por você. Só para dar um exemplo assim bem rapidinho, eu já tive uma amiga, tipo, ela era evangélica, ela ainda não tinha casado com o cara, mas ela já estava morando com ele. Quando o telefone da casa dela tocava, eu que tinha que atender o telefone. Por quê? Porque se o marido atendesse, o pessoal já ia ficar falando, nossa, mas já tá morando com o marido? Ai, amiga, O cara nem é marido, sabe? Assim. Não falei o nome, né? Mas é tipo isso, tá entendeu? Porque expondo. você tem que ficar dando satisfação sempre para um pastor, para uma comunidade, para um... E na Wicca não, você dá satisfação para você mesmo, cara, e de você não dá para fugir. Gente, eu não sei se vocês também têm essa experiência, né? Mas uma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a ir para esses lados de Wicca e tudo, tipo, no primeiro momento onde eu passou o deslumbre, eu comecei a entender a parte, o lado sombra, né, de tudo isso. Foi que eu senti na época uma grande sensação de abandono e uma sensação de que o fato de raciocinar a fé e o fato de tornar as coisas mais lógicas, assim, na minha visão na época, fazia com que eu sentisse um afastamento do divino. Porque no início, pelo menos, o fato de a deusa não ser onipotente, onisciente, assim como o Deus cristão, foi extremamente assustador. A gente vai falar disso nesse capítulo também. Ela não é onipotente, onisciente, mas ela é imanente e emanente. Então, assim, existem possibilidades aí para... Mas é interessante o que você está falando, né? Porque existe uma coisa no Deus cristão que é a graça, a misericórdia, né? E aí tem muita gente que entra na Wicca e continua tratando a deusa da mesma forma que se tratava continua lidando com a deusa da mesma forma que lidava com o Deus cristão. Por exemplo, tem muita gente que faz orações para deusa ou pro Deus, mas assim, como é voltada no matriarcado, assim, ai, deusa, a senhora que é maravilhosa, ai, me ajuda nisso aqui, ai, porque eu preciso muito da senhora, tipo assim, uma devoção e uma... Só que os deuses pagãos, eles não funcionam nessa mesma dinâmica, né? Claro que você deve, sim, elogiar os deuses, só que você não deve se prostrar para eles como se você fosse menor, né? Porque é isso que o imanente e emanente vai falar, que os deuses estão dentro e fora de nós. Então você não precisa se prostrar para divindade nenhuma. E também a gente não pode esquecer que não existe livre-arbítrio, no sentido de a deusa não vai descer a sua graça sobre você porque você pede. Ela não tem livre-arbítrio, é uma força da natureza. Onde se vê a força da natureza falar assim, o fulano tá orando lá pra mim, acho que eu vou abençoar ele. Ué? Né? Não existe isso, existe assim, equilíbrio do universo, e quando você faz uma honraria a um deus, ele vai te recompensar de alguma forma. Existe uma balança ali e uma troca energética. Mas não existe uma questão de, nossa, deixa eu descer a minha graça sobre o fulano, né? Então, as pessoas continuam tratando a deusa como se estivesse dentro do cristianismo. Eu acho que para muitas pessoas, assim, principalmente quem foi criado dentro do cristianismo, é difícil, né? Se desvencilhar e entender essa coisa. Eu mesmo, assim, eu estudo há bastante tempo, mas eu acho que eu ainda tô nesse caminho, assim, né? De entender nessa outra lógica. Não é simples, principalmente se você vem de uma família cristã. Porque a gente é criado para não se amar, né? A gente é criado para achar que a gente tem pecado, que a gente não deve se amar. Eu ia falar isso. Não é? É muito difícil você se identificar, você se acreditar, você se enxergar como um pedaço
do universo, um pedaço divino, sabe? Você se enxergar como luz. A gente tá o tempo todo se imaginando como uma coisa menor do que os deuses, como uma coisa menor do que as outras energias da natureza, entendeu? É muito difícil para a gente se colocar e se entender como parte de tudo isso. E ela fala muito dessa questão de você mesmo, quando ela fala mais para frente também no livro sobre o conselho wicano, de não ferir ninguém, nem a você mesmo, não pode esquecer dessa parte. Ela fala, eu achei bem legal essa parte, porque eu nunca tinha lido em nenhum lugar, quando ela fala sobre, assim, ou faça o que desejar sem a ninguém prejudicar, que o foco dessa frase não é o prejudicar, não é tipo, faça o que desejar sem a ninguém prejudicar, e o foco é o prejudicar. O foco nessa frase é o desejar. Faça o que desejar. Porque se você ficar muito preocupado, tipo, ai, será que isso que eu tô fazendo tá ferindo alguém? Ai, será que isso que eu tô fazendo tá não sei o quê? Ela dá até o exemplo da aranha, né? Tipo, ai, se eu matar a aranha no banheiro, eu já não tô mais seguindo o conselho wicano. E aí as pessoas entram numa noia louca, só que elas esquecem que, tipo, o foco do conselho é faça o que desejar. Você não vai prejudicar ninguém, mas só o fato da gente existir, ela explica, já tá prejudicando, na verdade, alguém. Porque, tipo, a gente estando aqui, a gente consome, né? Então tem várias coisas que a gente faz que a gente acaba, de uma certa maneira, por dizer, prejudicando. Mas a questão desse conselho é você focar no desejar. Sim, porque se a gente não faz o que a gente quer, a gente tá se prejudicando, né? Exato. Minha mãe, quando eu morava com a minha mãe, ela é muito cristã. Então, desde que eu saí da casa dela, eu entrei numa brisa que, agora eu moro sozinha, eu vou testar sistemas, né? E quando eu comecei a testar a Telema, falou muito sobre isso comigo, que, tipo, acho que o que eu aprendi, que tudo que vem do divino também é divindade. Ou seja, nós também somos. Querendo-se ou não, o livre-arbítrio, acho que a ignorância é uma dádiva, porque, assim, eu posso realmente fazer o que eu quiser. Tipo, o meu corpo, ele é meu templo, eu tenho que cuidar dele. Tipo, quando a gente que nem vocês estavam falando, tem a questão do pensar, tem a questão do agir, mas tem muitas vezes que quando a gente se reprime, e repressão é suicídio, expressão é vida, repressão é suicídio. Quando a gente se reprime daquilo que a gente até por medo do que vão pensar, tipo, a questão da sociedade, a nossa família e tudo mais que vem pela frente, a gente também acaba se anulando. E tem muitas coisas que são tão simples na vida que a sociedade, o cristianismo decidiu que deve ser anulado, que a gente acaba meio que cometendo leves suicídios com a nossa essência por conta disso. Que nem a questão do amor. O amor é para ser uma coisa linda, é para ser um laço. E o que a gente faz com o amor nos dias de hoje? Tipo, é um exemplo que eu dou. Que nem minha mãe, ela fica incrédula, tipo, a maneira que eu sei lá, os deuses, eles são incríveis, só que eu acho que eles entendem os nossos sentimentos tão como a gente, porque tem toda aquela vivência, tipo, tá na Terra, gente, a coisa da Terra não é, tipo... O paganismo é incrível porque ele é bem aterrado, né? Tipo, tem toda a questão da mãe natureza. A gente tem que viver agora, a gente tem que viver a vida. E o cristianismo em si fica pensando, tipo, no alto, no alto, no alto. Tá tão lá no alto que tu acaba esquecendo de cultuar essa vida, o presente, o agora. E para eles é um negócio, assim, é uma blasfêmia, é um choque. É muito louco. Perfeito. Aí ela fala no próximo tópico, que é a dualidade, né? Explicando que a religião ela é dual, mas assim, não entendam dual por uma questão de polaridade de bem e mal, porque na Wicca, na bruxaria, não existe bem e mal. Bem e mal é relativo. O que a gente tem é a polaridade, a dualidade do branco e preto, mas não é no sentido de bem ou mal, não é no sentido ruim e bom, é no sentido de o caos e a ordem, o yin e o yang, a deusa e o deus. Então a gente é dual, mas nesse aspecto, mas não existe bem ou mal. Até porque, complementando o que vocês falaram, um exemplo que eu gosto muito de dar é assim, se chega alguém na sua casa para matar você e a sua família, e você tem uma arma, você atira nessa pessoa ou não?
eu atiro. Porque eu vou salvar minha família. Então, eu matei uma pessoa. Eu sou ruim porque eu matei uma pessoa? Mas eu matei pra salvar minha família. Então, assim, não existe bem ou mal. Você vai acabar prejudicando algumas pessoas às vezes, mas você estava equilibrando o seu universo pessoal ali naquele momento. Então, não tem muito o que você fazer. A gente busca o equilíbrio, é uma busca eterna pelo equilíbrio, mas às vezes você vai prejudicar, às vezes você vai ser prejudicado, mas não existe a questão de bem ou mal. Você estava fazendo bem para as pessoas da sua família. Aquela pessoa também tinha uma família e ela morreu. Mas assim, é matar ou morrer às vezes. Você pegou um exemplo bem difícil pra dar, né, amiga? É um mal feito em nome do amor, né? Vamos matar os bolsominions. Pra equilibrar o universo, né? Eu respeito os outros até certo limite. Meu território, minha casa, minhas pessoas e tudo mais, já passou do nível do respeito. Já fica no meu auto-respeito também. Muito bom. Então, aí o próximo tópico, ela fala que a Wicca é... Ninguém nunca disse que a Wicca é exclusiva. E é a primeira vez que eu vejo isso num livro. Eu nunca tinha visto esse livro nenhum. Aliás, pra falar que não, tem realmente um livro sobre paganismo, que eu não lembro os autores, mas o livro chama Paganismo. Ele é bem grande, grosso, delícia. E aí ele fala sobre... Você tem que desmutar o microfone pra rir comigo, às vezes, tá? Tá bom. E aí ele fala sobre isso, que ninguém nunca disse que a Wicca precisa ser exclusiva. Como se fosse assim, você pode praticar a Wicca e praticar outras coisas, ou até mesmo ela fala outras religiões, porque não existe ninguém que vai dizer pra você que isso é errado. E aí vocês já sabem que eu discordo, né? Mas isso daí, sei lá, vai de cada um, porque existe a lei dos universos pessoais, e existe a lei de causa e efeito, e existe a lei do pragmatismo. Acho que são essas, né, que fala sobre isso. E eu acho que sobre isso, se a gente for entrar nesse esquema, dá uma série inteira só de vídeos só sobre isso. Uhum. Sim. Mas por que eu sou contra, assim, resumindo? É incoerente. É incoerente você acreditar numa deusa e num deus e acreditar no cristianismo, por exemplo. Porque se você acredita na deusa e Deus, né, você vai, sem querer querendo, acreditar em Darwin. Porque todo o mito da criação do universo, todo o mito da criação da deusa e do deus, joga pro Big Bang, que joga pra evolução, que joga pra Darwin. Agora, se você... E aí, gente, eu tenho uma visão muito clara de que bruxaria e ciência estão muito alinhados, tá? A bruxaria não é sobrenatural, a bruxaria é bem natural e é muito coerente com a ciência. E aí você vai falar que você acredita em Darwin, mas acredita na Arca de Noé, por exemplo? Não faz sentido. Então, eu acho que até é engraçado de ver, porque o tópico anterior é sobre dualidade, que a gente estava falando agora. Então, ela fala sobre como se enxerga essa dualidade na Wicca, a deusa e o deus, e no seguinte ela fala que você pode ter também outra religião, quer dizer, uma religião que não tem essa polaridade, que acredita num único deus, que é masculino, e que é muito diferente do anterior. Então, não sei. Não faz muito sentido. Saci, queria botar mais uma ideia assim, sobre isso, que é o seguinte. Claro. Eu acho, na minha visão pessoal, a Wicca não é só um sistema, é uma religião. Então, pelo menos na minha cabeça, não entra eu fazer essa mistureba de colocar Deus cristão junto com Deus pagão. Agora, isso dentro de uma visão Wicca, considerando que é uma religião e não um mero sistema. Agora, se você puxar isso para um lado de caos, caotismo e tudo mais, aí já é outra história, porque as pessoas vão trabalhar deuses como arquétipos e como posso falar? Como paradigmas. Então, se eu quiser, eu consigo virar a chavinha do paradigma e escolher outro. Uma coisa que eu não curto muito também de trabalhar dessa forma. E dentro dessa visão mais caote, se o deus é masculino, eu simplesmente vou usar ele como
é mais um deus masculino no panteão de deuses, né? Masculinos. Sim, entendo. Só que na Wicca eu acho que isso não é mistura, não. Na Wicca, a Wicca tem É. uma outra visão, né, de criação. E não só no caos, até na bruxaria em si mesmo. Tipo, a gente sabe que na bruxaria não tem nada que te impeça de ter alguma religião. Porque a bruxaria em si não é religião. Agora, É um ofício, é uma prática, né? exato. Então a gente sabe que, tipo, tem gente na bruxaria, por exemplo, que trabalha com anjo e tal. E ok, é tudo certo, porque é outra coisa. Agora, na Wicca, especificamente, eu também achei esquisito. Até falei pra vocês no começo que foi uma parte que eu grifei aqui, porque eu queria entender direito o que ela tava falando. Sim. Assim, eu acho muito complicado você misturar panteão, você misturar as paradas assim mais básicas possíveis. Agora você imagina você tentar mesclar as tuas crenças com outra crença de fora, assim, pra mim não dá certo, é uma omelete perdida. Como esse livro é de Wicca, eu acho que fica muito complicado a gente começar a falar de bruxaria, porque realmente é diferente. A bruxaria é um termo guarda-chuva para muita coisa. Então, assim, na bruxaria realmente. Que nem como a paganismo. bruxaria- Então, como a bruxaria é uma Queria- prática, cada um faz o que quer. Mas na Wicca, a gente busca essa coerência. Fala, Edu. Eu queria pôr um parênteses assim, porque eu já fui assim aluno de bruxa tradicional e o pensamento da bruxa tradicional muitas vezes é esse de se você for ter aula, assim, se você tiver que trabalhar com panteões, você deve focar em um só e abraçar ele, né? Gente, desculpa o barulho aqui. Enfim, e cachorro fazer o quê? E aí, uma das coisas que ela fala, perdão, que eu já conversei também com um sacerdote tradicional da Wicca gardneriana e tudo, e o que a maior parte... Eu já conversei com dois, se eu não me engano. Os dois me falaram uma coisa muito específica, que foi: nós não trabalhamos como o paganismo no geral trabalha, com vários panteões. A gente trabalha com duoteísmo. E a gente tem os nomes secretos dos deuses para cada coven. Ponto. Então, tradicionalmente, não existiria todos esses panteões aí, igual a gente trabalha hoje em dia no ecletismo, né? E a minha visão pessoal sobre isso é que a chance de dar algum choque de egrégora, etc., apesar de que nem sempre isso tem problema, enfim, mas a chance de não bater tem. é grande. Tem muita chance, né? Mas assim, a chance de não bater é muito grande. E eu creio assim que o mínimo de isolamento que a gente tem que ter é fazer, não enfiar deuses diferentes no mesmo ritual. E quando você fala de altar, se por algum acaso você for extravasar essas regrinhas de segurança, que você tenha meditado muito bem, conversado com esses deuses antes para saber se eles aceitam, né? Perfeito. Porque não é só uma regrinha de segurança para você, é uma regrinha de respeito para com eles, né? Que é uma coisa que a gente falou no anterior também, que é respeito à energia individual daquele deus, o culto desse deus ao longo das décadas, porque a gente vai ficar na Terra o quê? 80 anos, 90 anos? Segundo a vidente que falou que eu tenho... Segundo a vidente falou que eu vou viver muito, né? Então 100 anos, enfim. A gente vai ficar esse período na Terra. Mas os deuses já estão aqui, ó, há muito tempo. E eles vão continuar aqui, querendo a gente ou não, vivendo a gente ou não. Então, acho que o mínimo de respeito a gente deve. Então, assim, essa é a minha posição. E quem concorda comigo. E aí, quem não concorda também, a gente abraça, porque todos o paganismo a gente vai abraçar, porque a gente não pode ter briga dentro da nossa própria comunidade, né? Mas dentro da bruxaria, dentro da sua prática mágica, dentro do seu caminho, você faz o que você quiser. E aí, dentro de um coven de Wicca, ou dentro de uma tradição de Wicca, ou dentro de um grupo de estudos de Wicca, existe até a própria egrégora daquele grupo de estudos. Até um grupo de estudos sem egrégora. Vocês sentem a nossa egrégora do Wicca Triluna? Porque, pra mim, tipo, é muito fofinho, assim, eu sinto. Vocês sentem? Arco-íris, né? Saltitando, assim. Com Sim, toda demais. certeza. Aí, indo para os próximos tópicos, ela fala que... Quem falei ele, né? No livro, o próximo tópico, ela fala: não é um meio de ter poder sobre os outros,
e o outro não é só pela mágica. Perfeito. Ela não fala magia, ela fala mágica? Traduziram como mágica. Nossa, que estranho! Não é só pela mágica. Entendi. É isso, né? Acho que esse tópico é autoexplicativo. Então vai, gata, segue o baile. Aí ela fala no próximo tópico que a Wicca não é uma desculpa para abuso sexual. Gente, né? Muito sério isso, porque tudo bem, a gente sabe que na Wicca existe magia cerimonial, ou magia sexual, sexo cerimonial, mas isso não é uma desculpa para um sacerdote, uma sacerdotisa chegar em você e falar assim: olha, você vai ter que tirar sua roupa. Olha, você vai ter que participar desse rito sexual aqui. Você vai ter que assistir, pelo menos. Cara, isso é muito sério. Porque isso, né, é questão de lei, dá processo. E né, não precisa nem falar isso. Mas também tem o abuso psicológico. Porque você não é obrigado a nada, né? A TCS tem um material bom sobre. A TCS Wicca tem um material muito bom. Aquele texto dos perigos de um grupo, Dos né? perigos de um grupo, né? Sim. Isso, perigos de um grupo, etiquetas de círculo, tudo mais. Perfeito. Indico, já li, é realmente muito bom mesmo. É muito triste que hoje a gente tem tanta informação, né? A gente tem tantas maneiras da gente pesquisar e procurar entender, e ainda tem pessoas que manipulam os outros, sabe? Só para ter o que eles querem. Querem te fazer coisas assim absurdas. Querem que você aceite, sabe? Não, eu só vou te ensinar se você transar comigo, eu só vou te ensinar se você isso e aquilo, e ainda coloca na pessoa, na cabeça da pessoa, que aquilo é como se faz, sabe? Se você quer fazer parte disso, você vai ter que fazer isso. Isso é um absurdo, sinceramente. Isso não existe, gente. É cilada. Eu acho E que aí... o pastor faz isso. Ai, que horror, né? Então, vamos deixar aqui nosso disclaimer, que isso não existe na Wicca, tá? Magia sexual é só em covens tradicionais e é só para iniciados de 3º grau e se eles quiserem. Então, assim, nada vai acontecer sem o seu consentimento e a Wicca não é sinônimo de magia sexual de forma alguma e você não precisa. Então, sendo bem honesta, eu sou sacerdotisa há 10 anos e eu nunca fiz nenhum ritual com outras pessoas vestida de céu. Eu poderia, mas eu nunca fiz, porque eu nunca me senti íntimo o suficiente de ninguém para chegar nesse nível e eu não exijo nada das pessoas da mesma forma, né? Então já fiz muito ritual aberto, já fiz muito ritual fechado com outras pessoas, inclusive ritual fechado que eu poderia fazer, mas não o fiz, né? Beleza. Então, acho que é isso, né? Falamos sobre sobre todos os misticismos que envolvem a Wicca, desmistificando todos eles. E na parte 2 agora, a gente vai falar sobre os princípios, né, da Wicca. Para acessar a parte 2, clique no link da descrição. Blessed be!